Fala galera, vamos juntos com você. Estamos focados aqui nesse treinamento, mudando a sua percepção até aqui. Viemos falando de mentalidade. Você viu os 6 pontos que eu trouxe para você reorganizar a sua mentalidade sobre oratória. Lembre, oratória de alta performance, mentalidade de alta performance. Não existe, eu quero ter uma oratória de alta performance com a mesma mentalidade. Impossível. Se nunca te falaram isso, eu estou te falando. Esse é o grande pulo do gato, também conhecido como o Jump of the Cat da oratória de altíssima performance. Aproveito para fazer um convite para vocês, sigam a gente nas redes sociais, @Grupo OTA. Vai ser um prazer estar com vocês também em conexão nas redes sociais. Pulo do gato para você que nos assiste aqui em todo o Brasil. Olha esse slide agora. Então, até essa aula, nós falávamos para você sobre mentalidade, mindset. Primeira coisa, mudança de mentalidade. E agora, estratégias vencedoras. Quais são as estratégias que eu preciso adotar para que essa nova mentalidade entre em ação e me ajude a ganhar a arte da guerra? Veja que está tudo conectado para você. Arte da guerra, mentalidade, mudei. Estratégias novas e vencedoras para você. Acompanha comigo no slide, vamos juntos. Olha agora. Primeira estratégia. Você precisa se desafiar sempre. Otaviano, eu tenho medo. Eu fico muito na zona de conforto, eu tenho medo. Estratégia errada. Quem fica paralisado se mantém no mesmo nível. Você quer ir para outro nível de oratória? Se desafie constantemente. Otaviano, me dá um exemplo de desafio constante. Você está numa reunião do trabalho, mesmo online, está numa reunião presencial que seja, as pessoas ali sem aglomerar, mas uma reunião, seja no online, no presencial, prepara, organiza a ideia e levanta a mão para falar. Mas eu tenho medo. Medo nada mais é do que desconexão. Medo em japonês é desconexão. Quando você se conecta ao seu propósito, você supera o medo com coragem. Quer superar o medo de falar? Coragem. Como é que eu consigo coragem? Conexão ao seu propósito. Conexão, mindset. Conecta com mindset, usa coragem e sai daquele medo. Por isso que você precisa sempre se desafiar. Você só vai aprender algo quando você experiencia aquilo. Quando você se desafia, quando você faz algo que não tinha feito ainda, esse novo desafio gera uma nova experiência. E essa nova experiência te coloca 1 passo, 2 passos acima, 3 passos acima e assim por diante. Então a primeira ação estratégica, anote isso no seu caderno. Você que me acompanha em todo o Brasil, anota isso. Preciso me desafiar constantemente. Otaviano, não tem desculpa, se desafie, crie oportunidades para você se desafiar. Mas eu falei tudo errado, não há problema nenhum. Tem que treinar, tem que organizar, tem que colocar começo, meio e fim. Nem que você fale só uma frase que você não falaria, mas você se desafiou. Faça uma pergunta, você não faria, mas faça, você se desafiou. Isso alimenta essa ação estratégica que você fez de se desafiar, alimenta o seu novo mindset. A experiência alimenta a confiança, que alimenta a assertividade. Olha que interessante. Tudo aquilo que você viu comigo nas aulas anteriores. Alimenta a confiança, alimenta a assertividade, alimenta o entusiasmo, alimenta tudo que você viu nas aulas anteriores comigo é alimentado pela experiência. Então, mentalidade, treino, que é o desafio, aquilo volta para você de maneira a crescimento. Não há como crescer se você não se desafia. Não há como crescer se você não passa por uma experiência. Otaviano, mas deu tudo errado. Perfeito. O que é o fracasso? Se não tomar conhecimento de algo que você não tinha ainda conhecimento? Olha que maravilhoso isso. Eu tenho medo. Medo é sinônimo de desconexão, como te falei, e de desconhecimento. Quanto mais você conhece, mais você conecta. E quanto mais você conecta, menos medo você tem. Isso é fantástico para que você possa aplicar agora e se desafiar. Eu não sei qual é o seu contexto, mas eu posso te assegurar que se você se desafiar, minimamente que seja, isso vai realimentar o seu mindset novo. Vai te gerar confiança, assertividade, entusiasmo. Isso vai alimentar
tudo aquilo que eu mostrei para você nas aulas passadas, mas você precisa dar o primeiro passo. E qual é o primeiro passo, Otaviano? O primeiro passo, queridos amigos de todo o Brasil, o primeiro passo é você se desafiar. Dê o passo. Olha agora. Segundo ponto, treine constantemente. Treine constantemente. Escreva no papel começo, meio e fim. O que vou usar no começo? Uso o vocativo. O que é vocativo? Boa tarde a todos. Opa, já tem o primeiro passo. Boa tarde, pessoal. Pode ser presencial ou online. Qual que é o segundo passo, Otaviano? Autoapresentação. Olá, meu nome é Walter Otaviano. Eu sou palestrante, estou aqui com muita alegria para que nós participemos desse treinamento. Opa, já dei o segundo passo. Ou seja, use treino. Treino, vocativo, apresentação, fale sobre o tema que você vai usar. Pessoal, hoje eu vou falar sobre o empreendedorismo no Brasil. Opa, já deu 3 passos, vocativo, autoapresentação e o tema que você vai falar. Meu Deus, tá fluindo para mim aqui, Otaviano. Então é isso, exatamente. Estruture a sua fala, escreva, mapeie. Quanto mais você mapeia a sua estrutura, mais segurança você tem. E quanto mais treino você tiver, mais resultado você vai ter. Mas você precisa se desafiar. Como? Treinando. Tudo que você se desafia, te transforma. Tudo que você se desafia, você se transforma. E como que você pode fazer isso? Treinando. Então veja a dica que eu estou passando para você nesse momento. Começo, meio e fim. Você vai falar vocativo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é fulano de tal. Uma alegria estar com vocês nesse evento. Hoje vou falar sobre o tema tal. Olha que maravilha! Dentro desse tema tal, eu vou abordar em 2 aspectos, aspecto 1 e aspecto 2. E começa a desenvolver o aspecto 1, por exemplo. Depois desenvolve o aspecto 2 e finaliza agradecendo. E desta maneira, quero aqui agradecer a vocês. Otaviano, então existe uma estrutura que eu posso seguir, mas você precisa treinar. Você precisa entrar em movimento constantemente. E quando eu falo em treino, eu sempre trago aqui, isso aqui é bem importante para nós, queridos amigos e amigas de todo o Brasil, isso aqui é bem importante. Quando eu falo em treino, estou falando em evolução. O maior orador de todos os tempos da Grécia era Gago. O maior orador, atenção, de todos os tempos era Gago. E como é que ele saiu da gagueira? Treinando. O treino transforma, anote isso. Quer transformar? Treine. Antes de treinar, mude a mentalidade. Mentalidade organizada, reorganizada, treino. Ação estratégica. Você vai começar a entender e perceber que nunca foi um bicho de 7 cabeças. Bicho de 7 cabeças é quando a gente não domina, não conhece. E quanto mais você conhece, mais você domina, mais você conecta. E quanto mais você conecta, mais você diminui o medo. Lembre, medo alto, desconexão. Medo baixo, conexão, que vem através do treino, da experiência, do desafio. Por isso que estamos aqui com essa parceria com a Cultive, dentro da nossa proposta desse treinamento. Outra ação estratégica fundamental, vender as suas ideias com facilidade. Crie desejo, saiba criar desejo. Mas para você vender uma ideia, você precisa primeiro saber qual é a dor do seu público-alvo. O que seu público-alvo, seu avatar está precisando. Ou seja, antes de você falar, você precisa mapear as dores do seu cliente. Vou dar uma explicação para vocês aqui. Existe a caça, quando a pessoa vai na selva lá e pega o animal. Mas antes da caça, existe a arte da caça. Antes da guerra, quando acontece lá, buf, um país explodindo o outro, antes da guerra em si, existe a arte da guerra. Por que estou dizendo isso para você? Antes de você falar em público, existe a arte de falar em público, que é o mapeamento. É o momento que você está na sua casa escrevendo, mapeando quem é meu público, quais são as dores do meu público, que idade tem o meu público, o que ele precisa que eu posso solucionar para ele. Isso é mapeamento. Isso é entender a arte da oratória para ir até a oratória finalmente e expressar isso oralmente. Isso significa vender ideias com facilidade. Você vai vender algo, vender uma ideia, vender um serviço, vender um produto, vender o seu propósito, quando você consegue entender qual é a necessidade da pessoa que está te ouvindo. Por que isso? Esse é um ponto muito importante. Isso aqui é fundamental você entender.
A pessoa que está te assistindo, o maior interesse dela é ela mesma. As pessoas que ouvem você pode ser um palestrante, você pode ser um professor, você pode ser qualquer que seja a sua comunicação, para quem quer que seja, a pessoa que está te assistindo, o maior interesse dela é nela mesma. Ou seja, a pessoa está sentada ali, o que essa pessoa vai agregar para mim? E quando você entende isso, entrega isso para essa pessoa, quando você entrega isso, ela está buscando isso e você entrega na sua oratória, ela te valoriza. Ou seja, primeiro você valoriza quando entrega, através da sua oratória, da sua narrativa, o que ela precisa ouvir para mudar o jogo dela. E quando você entrega, ela, opa, isso me interessa. E ela te valoriza como palestrante, como comunicador. É a reciprocidade, o gatilho da reciprocidade. Quando eu valorizo minha plateia me valoriza. Por isso, aprenda a vender ideias com facilidade, faça esse mapeamento antes da oratória em si, a arte da oratória. Antes da guerra em si, a arte da guerra. Antes da caça em si, a arte da caça. Isso é muito importante você entender nesse momento que estamos aqui travando com vocês essa narrativa. Olha agora, sua fala tem começo, meio e fim. Isso aqui é muito importante, já tinha mencionado para você. Sua fala tem começo, meio e fim. Você sabe, ao final da sua fala, o que você quer levar para os seus clientes, para as pessoas que estão te ouvindo? Eu dei o exemplo a você, o começo, vocativo. Sempre use. Boa tarde a todos. Conexão com o olhar, já vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Meu nome é fulano de tal. Nosso tema é esse. Dentro desse tema, vou abordar ponto 1 e 2, desenvolve os temas. No final, faz um resumo e agradece. Começo, meio e fim. Isso é parte da estrutura. Isso é treino. Isso é treino. Então, dentro da proposta do nosso treinamento aqui com vocês, anotem isso. Eu preciso criar uma ação estratégica de começo, meio e fim. Não é de improviso. O improviso é o grande inimigo do comunicador de alta performance. Você precisa entender que você tem que treinar o improviso. Você tem que treinar o improviso, sempre buscando surpreender a plateia. Se alguém pedir para você falar na sua empresa, você já se preparou antes, porque você pensou, vai que alguém pede, o que eu poderia falar? Você deixa tudo ensaiado, treinado. Isso é mentalidade de crescimento, alta performance. E aí você começa a entender e perceber que a sua fala precisa ter começo, meio e fim. Isso é treino, isso é dedicação, isso é estrutura, é mapeamento. O que vou falar no começo? E tem uma dica importante para você que me acompanha aqui em todo o Brasil. Geralmente, o tema que te pedirem, faça 30 perguntas sobre ele, as mais diversas perguntas e responda. Fez pergunta? Responde. Fez pergunta, não conseguiu responder? Pesquisa e responde. Isso vai te dar um pano de fundo para a sua oratória, para a sua comunicação. Seja uma palestra, seja uma apresentação na faculdade. Use perguntas para desenvolver o tema que você está trabalhando, que você vai perceber o começo, o meio e o fim dessa estrutura. Então veja como é importante, passei mais uma dica importante aqui para você perceber como isso se encaixa na sua oratória, como isso se encaixa, estamos agora falando sobre estratégia, entrada em ação. Eu tenho que me estruturar. E toda vez que você estrutura um discurso, você está dizendo para você mesmo, eu consigo. Veja como é fácil, porque você está se organizando. E toda vez que você se organiza, o seu cérebro se organiza. E toda vez que você organiza o seu cérebro, você libera dopamina, você libera autoconfiança e você consegue conectar com as pessoas, porque o teu cérebro está recebendo uma informação. Estou me preparando para aquilo. E quanto mais eu me preparo, mais eu me conecto. O medo diminui. Então, veja como é importante a preparação do começo, meio e fim. Isso é treino, meus amigos. Por isso que você tem que sentar na sua casa, pegar um caderno, pegar uma caneta e escrever perguntas. Responde as perguntas. Transforma aquilo em começo. O que vou falar no começo? O que vou falar durante o meu desenvolvimento e no final? E aí você percebe, meu Deus, ficou muito mais estruturado, estou mais confiante, estou conseguindo entregar uma oratória. Sim, porque você mudou a mentalidade, entrou com novas estratégias vencedoras, o resultado é outro. Aí começa a aparecer o que nós chamamos de performance. Otaviano, isso é um milagre, rapaz, você está me ajudando. Isso é ciência. Tudo que estou passando para vocês aqui
É ciência. É passo a passo, você está influenciando a sua mentalidade, você está influenciando positivamente as suas funções cerebrais, diminuindo a interferência emocional e aumentando a oratória de performance. Isso tudo é ciência, por isso que nós estamos aqui com esse propósito, com o pessoal da Cultive, para que você tenha, nesse momento, um treinamento adequado àquilo que você pode fazer ainda mais e melhor na sua vida pessoal, profissional e assim por diante. Espero você na próxima aula. Vamos juntos!